Vamos lá então. Eu sou o Eduardo, não sei se todo mundo que está aqui me conhece, mas eu trabalhei com um projeto junto com a Cris lá da Horta do Patrus. A gente iniciou, idealizou, escreveu o projeto, concorreu com o projeto. Chegamos longe com o projeto, mas por enquanto ainda está um pouco parado, simplesmente também por causa da pandemia, então a gente vai retomar ele depois. Primeiramente, eu sou agricultor. Eu trabalho com agroflorestas, trabalho também como botânico, etnobotânico, em identificação de árvores e inventários florestais. Sou bolsista no Laboratório de Ecologia Vegetal e Botânica, lá da UFJF, trabalho com neoecossistemas. Também, assim, eu não digo que eu trabalho com agroecologia, eu estudo agroecologia durante muito tempo, né? Tá nesse escola toda, eu acabei caindo justamente na agroecologia, apesar da minha graduação está sendo um bacharel em Ciências Humanas, para Filosofia. Mas é isso, justamente por isso que eu caí na agroecologia, porque o que acontece aqui é justamente isso. Eu vou definir, mais ou menos, já começando e terminando de me apresentar em si, já que são 4h59, por que que eu caí na agroecologia? Foi quando eu conheci mais essa frase aqui. A agroecologia é uma ciência dialética. Como tal, não tem dogmas nem receitas, porém tem princípios. É o caminho mais racional para a produção de alimentos limpos. Essa frase está nesse livro aqui que eu gosto muito, não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem, mas é o Dialética da Agroecologia. Ele é do Luiz Carlos Pinheiro Filho. É um livro muito bom porque ele define muito bem os aspectos da agroecologia em si. Esses dois livros que eu vou usar aqui de base, que eu estou com dois aqui, eu vou passar ele, vou deixar eles em PDF. Eu acho que eu te envio, posso te enviar por e-mail, depois você pode encaminhar para eles, Beleza. beleza? Então, a partir dessa frase, e quando a gente analisa ela ponto a ponto, eu vou reler ela, eu vou ler assim mais devagar, porque vai cair bem nisso que a Cris terminou de falar no finalzinho, sobre a agroecologia não ser necessariamente horta, ou somente tratamento da terra, ou somente floresta, ou somente recuperação de áreas. E que também ela não tem necessariamente um ponto final. A agroecologia ela é uma ciência que ela basicamente leva como um dos princípios a reticências. Ela sempre vai ser uma ciência em eterna construção. Ela está sempre sendo renovada, ela está sempre sendo vista com outros olhos, sempre sendo analisada, sempre sendo estudada, porque é justamente isso. O sistema do planeta, ele é um sistema dinâmico. O planeta ele está sempre em movimento. Então, sempre você vai ter novos fatores edáficos, que são os fatores justamente de terra, de ambiente no geral, em que eles vão ter o seu próprio dinamismo, consequentemente, eles vão ser. Vai ser necessário fazerem outros estudos para que aquele solo seja adaptado para tal fator. Mas, enfim, o que eu ia falar é justamente isso. Ela não tem um ponto final, ela vai sempre rodar, ela vai sempre se encaminhar em outros e diversos métodos. Então, por isso que é dialética. Ela se baseia justamente nisso no diálogo. E como tal, não tem dogmas. Então, simplesmente isso, não tem uma lei. Então, ela é uma ciência em eterna transformação que não possui uma ciência absoluta. Ecologia, no aspecto geral, por se dizer, não tem um padrão, não existe um padrão para a agroecologia, não existe nada imposto na agroecologia, justamente porque ele é dialético, não tem dogma e não existe receita. E depois, a gente vê que depois de todas essas negações de padrões, ele termina a frase com porém tem princípios. Então, a agroecologia, ela tem necessariamente, ela não tem uma estagnação e nem tem uma ordem necessária, mas ela tem pilares. E é justamente nesses pilares que se concentram
o que a Cris justamente falou. A base, como se fossem núcleos duros de sustentação das outras setas que vão para a agroecologia, que são áreas de estudo dentro da agroecologia, perdão. Que aí, nesses pilares, quais que são? Nos pilares que a gente enxerga dentro da agroecologia, você tem o aspecto social, você tem o aspecto ambiental, você tem o aspecto de gênero, você tem o aspecto de produção de alimentos limpos e orgânicos, você tem o aspecto de proteção da natureza. Esses minutos eu também queria saber sua visão também, Cris, sobre o vídeo, o que que você acha ali com o vídeo, quais detalhes ali você acha que tem uma correlação, não necessariamente só com os princípios da agroecologia, mas o que que você acha de agroecológico naquele vídeo lá? Então, eu assisti ao vídeo, né? Já tem um tempo que eu assisti o vídeo, assim, eu estava num curso e sobre, né, um curso de educação ambiental, assisti ao vídeo e achei assim bastante interessante a abordagem do vídeo, assim, achei bastante didático. E aí todo ano, né, praticamente eu passo esse vídeo e discuto esse vídeo com os alunos, né? Mas assim, eu acho que o vídeo também ele fala muito de uma questão também social, ele fala um pouco a respeito das pessoas, né? Como que as pessoas elas estão incluídas nessa roda ali do capitalismo, né? Como que essa mão de obra ela é vista, né, pelo dono do capital, digamos assim. Como que esses meios, né, de produção e esses recursos, né, do ambiente eles também são vistos ali, que eles são vistos como se fosse um capital, né? Até por isso são chamados de recursos, né? Então, eles são retirados do meio ambiente com uma visão, assim, estritamente como se fosse um objeto a ser utilizado, né? E essa questão de você não respeitar as comunidades, né? Então, existe uma exploração, né, do ambiente, você não respeita a comunidade que está ali naquele entorno, que tem uma cultura, que tem algo ali, né, naquele ambiente, né? Eu acho que é como a Jéssica colocou no comentário dela. Assim, quando eu estou represando um lugar, né, um rio, para fazer uma hidrelétrica, o que é mais importante, né? Assim, a hidroelétrica ou as comunidades que vão perder ali toda a sua estrutura, né? Então, a sua referência de lugar, de cidade, de pessoas. Então, assim, será que tem dinheiro, né? Que pague por isso, né? Que pague por essas pessoas perderem completamente, né, a sua referência. Então, aposto que tem muitos lugares que tem pessoas que viveram a sua vida toda, né? Viveram ali desde a infância, são pessoas idosas, por exemplo, e essas pessoas tiradas desse lugar e indo para outros lugares. Então eu percebo isso também no vídeo, assim, eu percebo que quando você retira, né, esse recurso, você está ali alterando aquele ambiente, você pode também estar alterando, né, a vida daquelas pessoas, a forma como que elas vivem, a forma como elas retiram ali o seu sustento, e eu acho que é um pouco por aí, não sei se é isso não, mas é essa visão que eu tenho ali do vídeo. Uhum. Exatamente. É justamente por essa questão desse vídeo que você passou, que é um vídeo muito bom também. Eu já tinha assistido ele assim há alguns anos, num dos primeiros cursos que eu fiz assim na parte de agroecologia, já fazem alguns anos, já fazem uns 3 anos mais ou menos. Infelizmente a gente percebe que os dados daquele vídeo já são até um pouco ultrapassados, e o problema é que são ultrapassados até para pior, não é nem ultrapassado para melhor, né? A escala da piora, por exemplo, do desmatamento da Amazônia, por exemplo, já são escalares e cavalares em questão nessa parte exploratória do corte de árvores, a mineração aumenta cada vez mais no mundo, a exploração sobre as pessoas no mundo também cada vez aumenta. Então, não é só o Covid-19 que está atrapalhando
a parada não. É... Então é justamente isso, Cris. A sua visão é muito boa sobre esse vídeo no quesito agroecologia, justamente porque a gente consegue enxergar, consegue colocar à tona o quanto que a agroecologia ela consegue abranger diversas áreas de uma vez só. Gente, alguém assistiu ao vídeo História das Coisas? Que eu deixei o link lá para vocês no grupo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém tem horta em casa, né? Vamos começar aí pelo básico, né? Tem alguém Exatamente. que, né, planta alguma coisa, né? Como eu falei, acho que nem todo mundo ouviu. Estou começando minha hortinha. Meu pai, ele foi por muito tempo agricultor, viveu por muito tempo da terra, e ele é assim um apaixonado pela terra. Ele planta e é impressionante, né? Assim a mão que ele tem, tudo que planta dá. Eu ficava super triste porque eu achava que eu matava todas as plantas, porque tudo que eu plantava morria. E agora, sim, estou super feliz que estou conseguindo manter vivo 2 pezinhos de manjericão e umas hortelãzinhas, mas tá indo, estão sobrevivendo. Tem gente que já está começando, ó. Tem morangos, o Isaac tem morangos, a Maria Fernanda cebolinha e outras plantas. Ah, já é, o morango, Isaac, te falar que até é um negócio difícil mesmo de você plantar, cara. É uma planta que ela é muito suscetível, ela é muito sensível. Cebolinha e outras plantas colocar que é uma coisa boa também, cara. Cebolinha é muito bom. Mas isso é tudo que planta dá certo, é isso aí, dedo verde. Ô, É, Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa assim que eu tenho curiosidade assim de saber. O quanto que a gente plantando assim na nossa casa, por exemplo, eu tenho essa mudinha de manjericão, que é uma mudinha que eu comprei uma sementinha de saquinho, daqueles que a gente compra no supermercado. O hum, quanto que essa planta ela é assim orgânica? Você saberia me dizer assim? Ou se ela, eu só vou ter uma planta realmente orgânica daqui umas 2, 3 gerações dessa plantinha? ô Cris, o conceito de orgânico ele é muito difícil de ser colocado, principalmente quando se trata de sementes que são híbridas ou transgênicas. Se você tiver com uma planta transgênica plantada, que é o que tem na maioria desses saquinhos de supermercado, é... se for transgênico, é praticamente impossível de você ter uma planta orgânica depois. Porque essa transgenia já é uma mistura de diversas raças. A gente tem trigo, por exemplo, que tem em torno de 34 genes diferenciados de outras plantas. Então, a transgenia ela impede muito a transformação que se dá dentro disso, sabe? Ela não consegue fazer, mesmo que você plante ela, mesmo que você regue durante anos e ela vai ter outras genéticas diferenciadas, adquiridas ou não, porque o que que acontece? Para você depois mutar essa semente, você vai ter que fazer diversos outros processos, que é justamente um outro tipo de hibridismo, e você justamente junta as sementes para que elas germinem juntas. E aí você vai gerar outro tipo de planta. Então, é o mesmo processo que se dá com o milho crioulo, a diversidade de milhos crioulos que se tem. Os milhos crioulos hoje a gente encontra, hoje não, né? Assim, hoje a gente encontra uma variedade um pouco menor, porque graças ao agronegócio se perdeu muito. Mas hoje a gente ainda encontra em torno de umas 700 espécies diferenciadas de diversas cores. Mas já chegamos aí no entorno de 4 a 5 mil. Isso é de um livro da Ana Primavera. Se chama Controle Ecológico de Pragas e Doenças. Depois eu vou passar esse livro para vocês, eu também tenho. É, Então, o que que acontece é justamente isso, sabe? Com as sementes transgênicas, isso não acontece com tanta facilidade. O trigo transgênico ou qualquer outra semente transgênica, ela não recebe gene somente
da mesma semente. Tipo, uma beterraba recebe gene de somente outra beterraba que é diferente, uma beterraba amarela de uma roxa. Não, pode pegar um gene, por exemplo, de uma cenoura, de outro tubérculo, de alguma outra coisa. Então, esse tipo de transgenia é uma coisa que, por exemplo, natural não existe, sabe? Você não tem como fazer um hibridismo dessas duas plantas assim, a não ser que é o que acontece necessariamente, mas se faz por processo de alporquia. É você cortar o galho de uma planta, fazer uma fissurinha, em resumo, né, gente? Uma fissurinha na outra, colocar o galho, amarrar em volta e tal. Aí é um galho de uma tangerina com pendurado numa laranja. E aí você tem uma árvore híbrida de tangerina com laranja. Mas mesmo assim a gente tem duas plantas que são da mesma família biológica, que são duas rutáceas. Então é muito mais fácil de você conseguir fazer com que essa mudança genética consiga ficar, a troca de seiva consiga ser de boa ali, sabe? Consiga acontecer tranquila e com sucesso de floração e frutificação. Mas com semente, Cris, transgênica, impossível. Às vezes a gente pensa que a gente vai plantar e a gente vai fazer um canteirinho só de couve, um canteirinho só de alface. E assim, dentro da agroecologia, eu acho que o ideal é você fazer essa mistura de coisas, né? Porque uma plantinha vai protegendo a outra, né? Essa interação é que é importante. Eu achei muito legal também um professor falando que, tipo assim, pensando, por exemplo, na floresta amazônica, ninguém está lá jogando inseticida, né? Assim, a própria floresta, né, com todas essas interações, ela dá conta de fazer esse controle com predadores, né? Então, toda essa interação. E aí, assim, isso é mais difícil, por exemplo, para você fazer isso, porque a gente sabe também que a agroecologia ela não é menos rentável do que a agricultura convencional, digamos assim. Mas é difícil você fazer, tipo assim, eu fico sempre pensando assim, na hora de você fazer a colheita, né, de todas essas verduras e tal, porque sempre quando a gente vê, mesmo que é um canteirinho familiar, a gente sempre vê essa separação, né? Então a gente sempre vê o canteirinho de couve, o canteirinho de alface, o canteirinho. E assim, é assim mesmo que acontece, é essa baguncinha mesmo, e isso complica a vida na hora assim de você colher. O que que acontece? Quando a gente chega na beira de uma mata, dentro de uma floresta, num local hoje que a dinâmica é completamente fora das mãos humanas. Não é sob nosso controle, sabe? A gente vê que realmente são sistemas em que eles já existem ali muito rápido, funcionando muito rápido, se substituindo, se colocando outro no lugar. E existe uma variação, uma biodiversidade complexa e que funciona de uma maneira muito eficaz. O sistema agroflorestal, ele tem como princípio, lembrando que a agrofloresta é um braço da agroecologia, diferenciado porque ele tenta fazer a imitação da dinâmica florestal. E qual que é a dinâmica florestal? Riqueza e diversificação de espécies. Muitas espécies e espécies diferenciadas. Então você não tem simplesmente uma fileira de aroeira, uma fileira de braúna, uma fileira de pimenteira de macaco, não. Elas são agrupadas. Então, o sistema agroflorestal tenta colocar isso. Sobre a baguncinha. Não é que seja assim, quando você traz isso para o sistema de agroflorestal baseado na agricultura, o sistema florestal ele pode ser agro-silviflorestal, ele pode ser só uma silvicultura, então assim, você tem também outras partes dentro do SAF, né? Mas como base do SAF, a diversificação e riqueza também entra muito, porque você também pode colocar muita abundância no local. Então, o que que acontece? Não é que dificulte a vida, sabe? Com essa baguncinha. E também não é que seja bagunçado, mas é tudo muito planejado. O planejamento florestal e agroflorestal, ele tem que coexistir para que o sistema funcione de fato. Então, o que que acontece? Você tem fragmentos de floresta. Por que que você não pode cortar tudo? Porque dentro desses fragmentos de floresta se encontram os predadores da sua horta.
Então, o que acontece? Ele está sendo suprido dentro dessa floresta. E se você vai lá e corta essa floresta, consequentemente, ele já vai diretamente para a sua horta. Ele está em busca de alimento. Fazendo um link com a atualidade, essa chuva de gafanhotos que está acontecendo agora. Tudo que está acontecendo em mudança climática atualmente se dá por um fato, em questão de animal, lógico. Você tem simplesmente um corte gigantesco de habitats em todo o mundo. Você tem cortes na Amazônia, você tem cortes aqui na Mata Atlântica, tem uma surra de devastações acontecendo, apesar de toda essa campanha de preservação da Mata Atlântica, isso e aquilo. Mas, por exemplo, os fragmentos que são considerados matas secas no norte de Minas, que foi por onde eu passei agora há uns 2, 3 meses atrás, um pouco antes da pandemia, é justamente isso. A Mata Seca é um braço da Mata Atlântica e ela está sendo devastada com uma velocidade incrível, simplesmente por falta de apelo estético. Porque é uma mata que ela é completamente decídua e nos períodos de inverno igual a esse ela fica sem folha nenhuma. É considerada uma mata feia. Mas é Mata Atlântica, dos 8,9% do que nos resta, sabe? As extintas estão todas sendo extintas justamente por causa disso. Então, fazendo um link, né, com toda essa esse sistema florestal, nisso também a gente consegue notar que é uma coisa muito ligada uma na outra, né? Olha onde que eu vim parar, né? Eu vim parar na devastação de mata e eu agora vou voltar diretamente para a horta. Por que que o sistema agroflorestal é muito melhor também? Porque você consegue conservar uma maior quantidade também dos predadores desses outros animais. Você consegue alimentar também muita coisa fazendo um sistema agroflorestal, porque, por exemplo, dentro de uma horta agroflorestal, resumindo assim, colocando em nível bem baixo, você consegue afastar diversos tipos de predadores e você consegue alimentar diversos tipos de predadores entregando plantas como um oferecimento para eles. Por exemplo, o rabanete com alface, você consegue espantar, a cebola espanta outros também seres. Então, tudo depende de um controle. Então, assim, o nome baguncinha é bom, é assim, você vê realmente, parece um negócio meio bagunçado. Mas ele é eficaz justamente por ser diversificado. Você consegue ter uma quantidade maior, por exemplo, falando em nível radicular das raízes, quando você tem raízes diversificadas, cada raiz de cada planta solta uma secreção diferente, solta um nutriente diferente no solo, descompacta o solo com uma diferença. Um tubérculo ele é diferente dentro de um solo do que de um alface, por exemplo, que é uma asteraceae, que tem raízes finas. Então, assim, você vê que, por exemplo, você tendo um tubérculo, um solo mais solto, ele se desenvolve melhor. Então, o que que você planta do lado dele? Uma planta que descompacte solo. Então, é todo um tipo de sistema para você favorecer um ao outro. Então, você utiliza a dinâmica florestal dentro da agricultura. Por isso que é agroflorestal, sabe? Você consegue juntar as duas coisas juntas. Então, você necessariamente, cara, resumindo o que que a Ana Primavera fala, Ana Primavera, perdão, fala, é justamente isso. Se você mantém uma terra equilibrada, com todos os nutrientes dentro do solo, consequentemente você não tem nenhum tipo de praga, porque está tudo equilibrado. Você possui um equilíbrio entre pragas, doenças que são consideradas, né? Porque elas deixam de ser pragas e doenças a partir do momento em que você tem equilíbrio. Você não vai sofrer nenhum tipo de ação, nem edáfica e nem de insetos, nem de ser vivo nenhum. E você já vai estar planejado dentro de um planejamento ecológico e agroflorestal. Então é basicamente isso, sabe? Sobre esses predadores e o porquê de ser assim, necessariamente uma baguncinha. Ela é muito eficiente. Acho que eu falei demais. Não, não, tá ótimo. Eu sempre brincava com meu pai, porque ele sempre plantava assim, ele não tinha essa coisa do canteirinho. E eu e minha mãe, a gente sempre brigava com ele. Por que você não faz um canteirinho separado, todo bonitinho? E ele planta tudo misturado, as coisas todas, e dá certo. Mas é claro que é em pequena quantidade, né? Então, para ele ficava bem fácil para ele controlar toda aquela questão. Uma questão que eu queria comentar também é uma questão econômica, que a Jéssica também fez uma pergunta ali. Como que essas populações elas conseguem sobreviver assim da agroecologia? Então,
A gente tem diversos tipos de população que usam os sistemas agroecológicos, né? E o porquê de eu chamar de sistemas agroecológicos? É porque o que que acontece? Quando você olha por exemplo, para uma comunidade quilombola, eles usam um sistema agroecológico. Eles usam um sistema cultural, político, com agricultura, com convívio social, com cultura, com produção de música, com tudo isso, com comida, gastronomia, no caso, né, com tudo isso que eles próprios produzem, com conhecimentos de área, conhecimentos tradicionais, oralidade e assim vai. Então, eles têm um método de convívio econômico. A economia dos quilombolas, eles conseguem, bom, eu não vou falar generalizando, porque eu não conheço todos os quilombos do Brasil, mas eu conheci alguns, eu trabalhei junto com o professor Leonardo Carneiro, ele é da geografia. A Jéssica deve conhecer. É, e aí, eu já visitei alguns, visitei em Diamantina, visitei um aqui perto de Bitpoca, em Bias Fortes, e por sinal estou trabalhando também com ele num outro projeto de lá, numa parte mais de divulgação, por sinal. Mas o que que acontece é que, por exemplo, nesses quilombos em que eu visitei, ele justamente utiliza isso mesmo. É, essa troca de saberes eu dei, foi em 2019. 2019? 2019 foi ano passado isso, rolou uma que eu ministrei um curso lá também, mini curso de horta urbana lá. Então, o que que acontece é que justamente eles utilizam de uma economia solidária, que é entre eles conseguem fazer boa parte da alimentação deles próprios. Por exemplo, de Bias Fortes, eles trabalham muito com as punks. Eles têm muita punk própria lá, eles se alimentam muito de punks, uma variedade enorme, sabe? Eles sabem, eles têm cada receita, cada trabalho, eles têm uma receita para cada tipo de punk. Então a alimentação deles é muito suprida. Compram sim a alimentação de fora, mas a alimentação deles é muito suprida. Então, um fator econômico a gente já tem resolvido. O segundo fator econômico é como eles se sustentam comprando coisas de fora. Então, eles produzem muita arte, vendem muita arte, eles produzem muita comida processada por eles. Então, você tem muita compota, você tem muita coisa orgânica, natural, produzida por eles próprios. Então, eles já conseguem ter um outro tipo de sustento para conseguir comprar a alimentação. A terra, número 4, é deles, e a comida, como eu já falei, é a 5. Está saindo uma sexta que é justamente eles estão tentando fazer um restaurante com comida deles focadas em punks. E como ali é um roteiro muito turístico, eles vão justamente a fazer isso, trazer toda a tradicionalidade dos quilombolas para aqueles restaurantes ali naquela rota de viagem. Então a gente vê que, por exemplo, um aspecto econômico agroecológico dentro dos quilombolas é justamente esse. Porque a agroecologia ela pode funcionar dentro de uma ecovila, em que as pessoas consigam ou não, ou fazem ou não parte de uma economia geral, ou elas têm economia individualizada e fazem um sustento externo. Você trazendo isso, por exemplo, para um agricultor rural, ele pode fazer uma produção completamente orgânica e colocar para fora se ele tiver uma quantidade de terra maior. Mas se, por exemplo, ele tiver uma quantidade de terra menor, geralmente se trabalha com produtos mais processados, limpos. E eu lembro que você tinha falado também, Cris, lá no seu plano, sobre simplesmente os orgânicos. E os orgânicos, entrando já como braço nisso, já O juntando uma Eduardo, coisa na outra, só para comentar aqui rapidinho, que eu achei pode falar. interessante, porque às vezes a gente pensa que quando a gente pensa assim, às vezes, muitas vezes, a agroecologia, talvez a gente pense que tem que ser uma coisa maior, né? Que às vezes tem que ser algo para vender. Então, às vezes, assim, cada um na sua casa pode estar também participando desse trabalho, plantando lá o seu morango, né? Como o Isaac, a sua couve, a sua cebolinha, com a Maria Fernanda. Então, é para as pessoas também perceberem, porque muitas vezes a gente não faz, porque acha que tudo tem que ser muito grande, e às vezes não precisa ser também é, uma horta para você vender, né? Como você disse, essas comunidades, muitas vezes elas não vendem, mas elas
plantam aquilo que elas vão utilizar, e só isso já gera um lucro. Não é um lucro, mas é assim, não estou gastando esse dinheiro comprando esse determinado alimento, né? Então, às vezes, não é uma economia que a gente pense assim, que o alimento, ele é esse capital que eu vou vender. Mas não, eu estou deixando de gastar e eu consigo me alimentar, né? Então, achei interessante esse aspecto, porque muitas vezes a gente pensa sempre, né, assim, que não é possível a gente participar. E a gente plantando lá a nossa couve, eu já estou participando um pouquinho, né? Eu já estou dando meus primeiros passinhos, né, para entrar. E a Maria Fernanda, né, ela perguntou o que seriam essas trocas de saberes. No caso da troca de saberes, é basicamente isso aí que a Jéssica falou. A troca de saberes, ela é uma atitude da agroecologia que é mais vinda assim da parte universitária da coisa, né? Ela não é um movimento de agroecologia necessariamente que vem de parte comunitária, ela vem da parte universitária, mas trazendo uma abertura com a comunidade. Então, isso é muito, muito interessante. Realmente está sendo uma luta. Daqui da UFJF, por exemplo, foi uma coisa muito complicada de ser feita, porque realmente não tem tanto apoio assim, mas foi sucesso. As de Viçosa também são muito boas, as de Rio Pomba também são muito legais. Então, a gente tem uma gama de troca de saberes. Mas, de fato, é justamente isso, sabe? É você fazer uma troca com. Você tirar o poder de informação e o poder de conhecimento centrados na universidade. Você coloca o conhecimento como algo dialético, você coloca o conhecimento por base do diálogo com outros tipos de culturas. Então, você transfaz, dá a possibilidade dessas culturas terem voz em meio ao público universitário. Você tem colocado essas culturas tendo voz também no público da comunidade como maior instância, porque você vai ter outros representantes de outros lugares para que você consiga conversar, para você consiga fazer um outro planejamento. Então, você troca de modelos de agricultura, você troca de sementes, que é uma coisa que é uma atitude maravilhosa dentro desses movimentos de troca de saberes. Você trocar, fazer com que essas sementes troquem. Por quê? Não só pela carga cultural que existe entre essas sementes, mas também pela carga genética. Você consegue fazer alimentos de maior qualidade, mais resistentes. Você faz um hibridismo positivo na coisa. Então, a troca de saberes é basicamente isso. É de fato uma troca de conhecimento. Então, funciona muito dessa maneira. E eu já estou vendo aqui, a Jéssica perguntou para falar da Monsanto. É, eu depois eu até falo aqui sobre outra coisa, mas sobre a Monsanto. Cara, não existe instituição na agricultura mais podre do que a Monsanto, porque não tendo nenhum tipo de papo na língua para falar, porque realmente é uma instituição em que ela é completamente oportunista. Ela vem basicamente desde a Revolução Verde até os dias de hoje. Então a gente tem diversos assuntos que são polêmicos, como por exemplo, a gente tem a cannabis medicinal utilizada hoje, que está sendo uma luta para liberar, com óleos de tratamento super eficientes, beleza, maravilha. Além disso, ser muito elitizado pelo preço. Mas boa parte de plantações, por exemplo, desse caso, estão sendo feitas por meio dessas monoculturas. Sementes já estão sendo tomadas. E assim vai. A Monsanto é justamente um berço de morte, porque ela vai distribuir para você já um alimento que já é ruim por natureza, porque as sementes deles, as transgênicas, por exemplo, já estão completamente intrínsecas. Mas aí você vai falar, meu Deus, mas a Monsanto só produz veneno. E eu vou falar, não necessariamente. A Monsanto, ela também tem um setor em que ela produz sementes orgânicas, híbridas e tal, mas completamente elitizadas. Então, é meio que elas produzem um alimento para fazer uma monocultura e fazer também um monomercado completamente delas. É que nem a Jéssica acabou de falar. A Bayer.
Por exemplo, a Monsanto e a Bayer, ela te vende a comida envenenada e te vende o remédio para você combater o veneno. Então, assim, é justamente isso. É tudo monopolizado. Tudo funciona dessa maneira. Eles conseguem monopolizar absolutamente tudo por meio dessa abertura. Por quê? Porque é uma empresa que trabalha no mundo, nesse ramo de monocultura, nesse ramo de tratamento com a terra de de produção de alimento em larga escala, mas em pouquíssima diversidade de alimentos, campeão em uso de agrotóxicos, exatamente. Então a gente tem justamente esse cenário com a Monsanto. A Monsanto ela não vem para libertar ninguém, não vem para falar nada a Bayer, menos ainda produção de remédios no Brasil. O Brasil, além de ser o campeão em uso de agrotóxicos, também é um dos campeões em uso de Rivotril. Então, assim, a gente tem um país em que usa medicamentos demasiado, um território gigantesco para produção de monocultura em larga escala e em alta produção, altíssima produção, por sinal, mas que prejudica absolutamente tudo: social, econômico, natural, ambiental, todos os sentidos. A Monsanto simplesmente, junto com a Bayer, não existe instituição mais podre existente no planeta. Ela está fazendo parte da maior devastação do planeta atualmente, a devastação da Amazônia. Ninguém tem noção do que vai ser depois do que vai acontecer com esses gafanhotos aqui, não, cara. Tá tudo acontecendo de uma forma muito, muito, muito desastrosa. Porque dentro, por exemplo, da Amazônia, pulando para outro link dentro da agroecologia também, falando da Monsanto, não tem como não falar na agroecologia, né? Mas eu também tenho que falar dos impactos que podem acontecer, sabe? Porque se eu não falar dos impactos que podem acontecer, não, que é isso, disponha. Falando dos impactos que a Monsanto também pode acontecer e que vai ajudar a materializar o impacto. Com a devastação da Amazônia, a gente vai ter um grande... Aquela reunião que é para abrir as porteiras e passar tudo... Exatamente. O que acontece é que justamente a gente tem na Amazônia um grande problema é o estágio de breakdown, que é um estágio em que a Amazônia simplesmente ela passa a se autodestruir a partir do momento em que ela já tem boa parte dela cortada. Solo amazônico não é um solo rico. A maioria das pessoas olham para aquelas florestas, olham para aquelas florestas e falam: ai meu Deus do céu, olha aquelas florestas, quanta riqueza, quanto amor, quanta força. Sistema amazônico é extremamente frágil. Ele é um dos sistemas mais frágeis comparados aos outros biomas. O solo amazônico é um solo pobre, arenoso. Por exemplo, a areia que está sendo concentrada no Caribe, não sei se vocês sabem, né, daquela nuvem de areia que está sendo chamada de Godzilla, por exemplo, a areia que está sendo concentrada no Caribe, ela é uma areia que boa parte dela se refere aos ventos alísios. Os ventos alísios são os ventos que são responsáveis por trazer a areia do Saara para polinizar o dossiel da Amazônia. A Amazônia é classificada justamente em 3 estágios de dossiel, assim, se tratando no geral como floresta. Sem contar o estágio sucessional florestal, a Amazônia ela tem 3 estratos de floresta. E uma floresta é até por baixo, mas é muito fina. Então, os ventos alísios com a areia do Saara justamente polinizam não, eles fecundam o dossel amazônico. A parte alta da Amazônia, a parte alta da floresta, ela é considerada uma segunda floresta, que é a floresta de dossel, uma área muito nova explorada pela ecologia atual, que é justamente explorar as outras espécies que são já presas no topo das árvores. Então, são bromélias, orquídeas e outros tipos de seres que sobrevivem graças aos nutrientes que existem nessa areia que vem do Saara, diretamente para a Amazônia. Então, o que acontece? Se você começa a cortar a Amazônia desse jeito, igual a gente já está chegando ali na beira dos 70% dela, ela já começa a se autodegradar, porque as florestas elas já vão acabando sozinhas, porque ela não vai ter como se autorregenerar. As árvores velhas já vão começar a se decair, o solo vai ficando cada vez mais arenoso, porque a quantidade de areia não vai necessariamente reduzir. E assim nós teremos uma grande queda aqui pelo lado da Mata Atlântica, porque nós não seremos abastecidos pelos rios voadores. Os aquíferos daqui, principalmente, não serão abastecidos pelos rios voadores.
O aquífero Guarani, que é um dos maiores do Brasil, não vai ser abastecido, que é responsável por abastecer boa parte de São Paulo, por exemplo. Então a gente não vai ter água, simplesmente porque a gente não vai ter a Amazônia. Se a gente tiver 70% da Amazônia, ela vai se decair sozinha, sozinha. Rios voadores, chuva, isso aí. Os rios voadores, eles são simplesmente o seguinte: a Amazônia tem muita água, tem bastante água, mas boa parte dessa água é consumida por ela própria. Ela evapora toda essa água, sobe, chove nela mesmo, e quando ela evapora novamente, o vento empurra, bate nos Andes e volta. Quando ele volta, ele já toma o caminho dos rios voadores, que já vem descendo por parte do Tocantins, descendo pelo Centro-Oeste. Então, o que que acontece? Se você tira a Amazônia, você vai deixar simplesmente coisa de 65% do país sem água. Então, se você deixa, é justamente isso. Então a gente ainda tem a privatização da água feita agora, por exemplo. Ou vocês acham que simplesmente não vai ser, não é uma coisa proposital? Sabe, você colocar justamente os recursos naturais como chave da coisa, sabe? Como você colocar como simplesmente privado. Vão ser poucos que vão ter os recursos naturais graças a isso, graças a essas atitudes. É praticamente um apartheid ecológico. É um apartheid ecológico. Eduardo, eu achei muito importante essa sua fala agora, porque a gente coloca, né, que a gente tem uma fala, né, que eu acho que é uma fala meio que do governo, né, que nós somos assim privilegiados porque nós temos água, porque nós temos alimento e quantas pessoas não têm, mas isso não é um privilégio, né? Isso é um direito, né? Isso é um direito constitucional até, né? O Estado ele precisa resguardar a população dessas situações. Então, assim, a água ela é um bem que ela é essencial, né? Então, não é um direito, né? Porque parece então que você não é um privilégio, né? Porque parece que se você vai tirar esse privilégio, parece algo que você tem, mas que assim, que não é de todo mundo. Não sei se eu estou conseguindo assim me fazer entender. E quando você coloca que isso é um direito, parece que as pessoas tem uma propriedade maior nisso, porque se você fala que é um dever do Estado e um direito do cidadão ter água potável, é diferente do que você fala quando é um privilégio, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a parar e pensar nisso realmente, assim, temos que lutar mais, né? Temos que, eu acho que ter esses espaços de discussão, porque como a Jéssica colocou ali na fala dela, essa fala, né, do ministro do Meio Ambiente, que nem parece ministro do Meio Ambiente, né? Ela ficou meio que esquecida realmente. Então a gente precisa colocar isso mais em conversas, explicar mais às pessoas, né? Eu acho que esse papel de informar é muito importante, porque senão falam-se coisas, né, e começam a atropelar em relação ao meio ambiente, de que coisas que deveriam ser supridas pelo Estado parece que não tem que ser, né, que nós temos que sempre pagar mais caro, e assim, quem está pagando essa conta somos sempre nós, né? Com muitos impostos, pouca qualidade de vida. Então, a gente vê aí um governo brigando para dar uma ajuda de R$ 600 por mês para uma pessoa que agora é 500, né? E R$ 100, a gente pensa, é muito importante para uma pessoa que não tem nada. Enquanto liberam-se 300 milhões para poder emprestar a grandes empresas, a bancos, então, eu acho que são todas essas questões que a gente também precisa estar aí conversando e informando as pessoas sobre isso, para que a gente possa ser mais atuante, né? Eu coloquei para os meus alunos, né, na chamada, que eu acho que a agroecologia também é uma questão de justiça social, né? E eu acho que isso é muito importante, porque parece que tudo é um favor, e não é um favor, nós estamos pagando muito caro, né, por tudo que temos, né, ou pouco que temos de devolução, né, do Estado. Então, eu acho que essa questão é muito importante que você colocou
né, para a gente aí discutir. Não, é muito bem colocado, sabe? O direito, ele é, por si só, de acordo com a palavra, justamente isso, o direito. Nós temos direito aos recursos naturais. Mas o grande problema também que se dá de muito desses movimentos que são colocados como agroecológicos é que muitos não entram no que justamente se coloca nos princípios, de saber a raiz do problema. Sabe, se combate muito, o método usado para se combater esse tipo de ação se dá muito de uma maneira paliativa, se dá muito de uma maneira alopática. Se trata de simplesmente os sintomas, em vez de se tratar a raiz do verdadeiro problema. O que que é de fato que causa o que está acontecendo agora? O que que é de fato que tem a quantidade de agrotóxicos que está sendo lançado agora? O que que de fato que está causando o maior tipo de desigualdade social? O que que de fato está acontecendo que a saúde não vai às pessoas? O que que de fato está acontecendo que a educação não funciona no país? Sabe? Se você souber qual que é a raiz do problema, ao que necessariamente recorrer ou pedir ou de qualquer maneira tentar apropriar aquilo para você já que é um direito. Então, o que que acontece é justamente isso. Eu vejo muitos movimentos fora de foco. Não tem um foco necessário feito, bolado, planejado, agroecologicamente pensado, sabe? Porque a agroecologia é justamente isso. É você fazer o pensamento ligado entre todos. E ainda tem muita gente que não consegue fazer esse tipo de conexão. Porque o que que acontece? Se você parar para pensar bem, todas as instituições elas são ligadas e elas têm um ganho uma em cima da outra. Uma vende para outra, que produz para outra, que vende para outra, que produz para outra. E eu posso pegar diversos exemplos disso, se tratando até da própria cadeia alimentar, parece até que é termo biológico, mas não é. Da cadeia alimentar capitalista. Que é justamente a Monsanto produz as sementes, o pacote biológico e tal, quem que compra as sementes? O governo. Então, voltando lá no vídeo, por exemplo, dando como referência agroecológica, do pensamento, né, agroecológico desse fundamento, é justamente isso. A corporação está maior do que o governo. Então, não é o governo que dá o subsídio para o agricultor, não. No caso do agronegócio, é a empresa privada. A empresa privada vai lá, Monsanto, papapá, toma aqui seu pacotinho de semente, o agricultor vai lá. Falando então de monocultura numa parte maior, o dono da terra latifundiária vai lá, passa as sementes, as pessoas são exploradas, e aí você já vê a ligação entre a semente e o detentor da terra. Aí depois a produtora de frutos vai lá e passa para o outro grande, que é o detentor do supermercado. E assim vai, as empresas elas são interligadas umas às outras. Eu falo isso do ramo de agricultura, do ramo tecnológico, por exemplo, do ramo de mineração também, por exemplo, a ligação que você tem entre a mineração, produção de carros, tecnologia, assim vai. Então, o que que acontece isso? As pessoas, de vez em quando, não têm o foco em entender a ligação que se dá, a dialética que se dá entre as outras áreas. Quando você tem noção da dialética, quando você tem noção de que tudo é interligado, de fato, você consegue saber qual que é o foco, qual que é o núcleo que eu tenho que atingir para que aquele problema seja tocado. Porque fazer manifestações paliativas, alopáticas, tratando os sintomas da sociedade, não vai funcionar. A agroecologia ela vem para isso também. Por quê? Porque a agroecologia vem para juntar tudo. A agroecologia vem para pegar as ciências sociais, juntar também com a área biológica, juntar com a área da agricultura, juntar com a área da etnobiologia, da etnobotânica, dos conhecimentos tradicionais, da política, dos direitos sociais, do direito das mulheres, porque tem vários grupos de mulheres camponesas. Você vem trazer também o meio econômico, você vem trazer um outro tipo de meio econômico, você vem trazer a quebra do capitalismo. Tudo isso com um nome, agroecologia, sabe? Então é justamente isso. Enquanto não entrar, sabe, isso no pensamento, se as pessoas não trazerem isso, elas não vão saber como combater o problema de fato. Então, eu acho que o pensamento agroecológico ajuda muito a ter noção do problema, mas não necessariamente ficar fazendo com que ele seja paliativo. Porque se você pensar bem comigo, ele pode estar até dentro da sua cabeça,
Mas se você utilizar somente um método paliativo para aquilo, ele vai continuar na sua cabeça, só vai estar mais leve. Então, a gente tem que pensar de uma maneira agroecológica desse jeito, sabe? Enxergar bem, vendo o que está acontecendo de fato, sabendo os núcleos, sabendo a complexidade da coisa, sabendo que aquilo já está entrelaçado e criado há mais. No caso da Monsanto, por exemplo, está criado desde 1945, mas a gente tem diversas outras instituições como bancárias que já estão aí há milênios. Quantos anos tem a agroecologia? Então, assim, é justamente ver isso, sabe? É você considerar o outro lado também, você considerar, ver e enxergar que aquilo já está muito bem planejado. Não existe uma quebra de paradigma sem você conhecer o que está acontecendo lá de cá também. Você vai às cegas? Não tem como, sabe? Então é justamente isso, é um amplo, uma gama de coisas que a agroecologia traz como base, como princípios aqui. Depois eu até vou falar um pouquinho aqui no livro, que tudo isso que eu falei tem nesse livro de cá, que é o Agroecologia, Bases Científicas para uma Agricultura Sustentável, ele é do Miguel Altieri. E basicamente tudo que eu falei tem nesse livro aqui também, com palavras diferentes, mas tem também. Mas é basicamente isso, sabe? A agroecologia ela traz essa união para que tudo seja pensado de uma maneira coletiva nos conhecimentos gerais. Eu só queria lembrar, assim, as pessoas, não sei, né, mas que a maior parte do que a gente come, né, vem da agricultura familiar, né, vem dos produtores menores, que, assim, a maioria das coisas que são produzidas em grande quantidade são exportadas. Alguém tem alguma questão para colocar? Saulo, né, que bom que você veio, né, o Klinger também, bom que vocês estão aqui com a gente, né. O Saulo também tem um projeto de plantar árvores que são nativas daqui da nossa Mata Atlântica no Patrus, né? Então a gente tem aí esse projeto aí. Ah, isso mesmo, a Jéssica já colocou lá que os produtos, né, do agronegócio são mais para exportação. Eu estava só colocando isso, Eduardo, e falando da ideia do Saulo, né? O Saulo, ele está aqui na sala com a gente, ele é professor de biologia do Patrus, e ele tem essa proposta também da gente plantar, né, árvores que sejam nativas da Mata Atlântica, né? E uma questão que eu falo muito com os meninos também, que reflorestar não é plantar eucalipto, né? Que isso também é uma questão importante, tem todo um estudo, né, das espécies que são daquela região, são nativas daquela região. Então, assim, é importante que isso também seja feito. E o Saulo tem essa proposta aí que a gente acha bem bacana e que a gente estava pensando também de juntar com a horta e fazer tudo esse ano, mas a gente acha que vai ter que esperar aí mais um pouquinho. Então, assim, eu acho que era isso. Não sei se a Jéssica, né, o Saulo querem falar alguma coisa. Eu queria te agradecer, Eduardo. Sempre assim, gente, o Eduardo, ele é a pessoa mais disponível que eu conheço, assim, no planeta. Sempre ele, né, assim, a gente fala, Eduardo, a gente precisa, vamos fazer a horta, Eduardo. Tal Eduardo no Patrus, tal Eduardo capinando, né? Então, assim, ele ajuda a gente muito. Eu espero que a gente possa, assim, sempre contar com a sua ajuda, porque a gente tem, assim, muito a aprender ainda, né? Eu estou, assim, começando, né, a aprender essa questão, né, de plantar, né? Que é uma coisa, assim, tão simples, mas que para a gente deixou de ser simples, né? A gente não é tão simples assim mais quanto já foi um dia na nossa vida, né? Ser agricultor. Sem dúvida, Cris, eu agradeço, sabe? Eu que agradeço de coração mesmo. Para mim é sempre um prazer trabalhar com isso. Eu falo que por mim, eu trabalho com projeto social o resto da minha vida, sabe? Por mim, eu faço isso para sempre porque é completamente diferente, sabe? É outra coisa que você tem para fazer, é um trabalho coletivo, é um trabalho em que as pessoas estão juntas, unidas de fato, sabe? Para mim é sempre um prazer disseminar esse tipo de informação, conhecimento, trocá-lo por outros também, porque eu também estou sempre em estágio de aprendizagem, eu nunca vou saber nada,
Com a quantidade, comparada à quantidade de saberes que a gente tem disponíveis, a gente não sabe absolutamente nada. É muito que se tem para se aprender durante toda a vida e nunca vai se aprender tudo. Mas eu tento passar o que eu sei para as pessoas, eu tento aprender o máximo possível com as outras pessoas também. E essa está sendo uma das oportunidades agora que está acontecendo. E que justamente você e toda a equipe também, o Saulo conheço, eu lembro dele, a Jéssica, então todas as pessoas estão proporcionando para que isso aconteça de uma maneira muito legal, sabe? Muito, muito boa, muito bonita de se ver, um respiro de esperança em meio ao caos que está se tomando pelo governo, sabe? Tá? É mais uma coisa agroecológica, sabe? São os movimentos das pessoas autônomas que não necessariamente são fundadas por uma academia, mas que conseguem se unir, trocando saberes, trocando sabedoria e materializando-os em meio ao mundo. Então é basicamente isso, sabe? É quando você consegue de fato transformar todos os tipos de saberes e utilizá-los e conseguir fazer, como já diria o Paulo Freire, né? Conseguir fazer com que o universo do educando e o universo do educador consigam conversar um entre o outro e aí se estabelece a troca dialética, a troca de saberes e assim vai. Mas, pô, só vim agradecer e tu, assim, minha conclusão final, gente, é que não necessariamente vai ser uma conclusão, mas eu vou falar que realmente continuem pensando sobre tudo isso que a gente falou, sabe? Troquem ideia com outras pessoas também, troquem ideia com próximos, com amigos, com companheiros, com periquito papagaio, com a folha de papel, escrevam sobre, sei lá, sabe? Comentem na foto no Instagram, procurem grupos, tem muitos grupos de agroecologia no Instagram divulgando trabalhos, permacultura, tudo isso está lá. Tudo isso está disponível. Em vez da gente procurar outros tipos de informação não necessárias, não que vocês tenham que ficar com a cabeça afundada dentro de uma página de agricultura do Instagram ou agroecologia, mas procurem isso aí uma vez no dia, gastando, sei lá, 5 minutos do seu dia para você ver sobre isso. É rejuvenescedor, cara, porque você consegue ver que realmente existem movimentos que são muito eficazes, meio em tanto a pandemia. Eu até indico alguns, depois quiserem procurar, perguntando e tal, eu até indico, tem alguns outros, mas muitos são muitas influências políticas, então acho que eu não sei se eu posso passar assim de fato. Mas o que acontece é justamente isso, sabe? Procurem sobre ainda, continuem pensando sobre, conversem sobre, façam com que isso aconteça, porque a única coisa que a gente pode fazer no momento atual, estrategicamente falando, é utilizar a comunicação. A nossa comunicação está extremamente falha. As pessoas ainda não conseguem ouvir umas às outras, não conseguem colocar a sua própria verdade em dúvida. As pessoas estão colocando sua verdade como única e exclusiva no planeta, e assim a agroecologia não funciona. Não existem dogmas. Então, basicamente é isso. Se ouçam mais, procurem mais sobre essas informações, ouçam mais o outro, dialoguem de fato, sabe? Dialogar dentro do sentido da palavra, não monologar. Dialogar, escutar o outro, falar sobre, falar também e escutar o outro. Fazer a roda girar em forma de espiral para sempre para cima. Então é basicamente isso. E esse acho que é o símbolo da agroecologia, né? Não é uma espiralzinha, né? Que eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Da gente rodar, né? Girar e aprender e trocar, né? E eu acho que é isso, assim. A gente está dando aqui um passinho, né? Nesse sentido, e eu quero aprender muito mais, quero ler também. E eu acho que é isso, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito bacana, apesar de hoje vocês terem ficado assim um pouquinho mais em silêncio, mas talvez seja um tema também bastante novo, né, para vocês. Espero que vocês tenham aí gostado bastante, né, e que participem aí de outras, né, que a gente está planejando aí outras também, outros momentos, que já que a gente agora está tendo essa oportunidade, né, de estar aí na tecnologia, né? Então vamos usar isso a nosso favor, né? Vamos aprender coisas que são bacanas. Queria agradecer a Jéssica também, que está aqui, né? A gente está na segunda reunião aí junto, né? E estamos aí partindo para uma terceira, né? Para a gente programar, né? O Saulo, o Klinger e os alunos também que participaram aqui, que estão sempre aí junto com a gente, né? Vitória, Maria Fernanda, Isaac, né?
Esses meninos aí estão sempre aí junto com a gente. Larissa, Pedro, Vinícius, né? Então, é isso, meninos. João Vitor, acho que eu falei o nome de todo mundo, né? Nauá, acho que é um codinome aí, né? Acho que é isso, então. Se alguém tiver alguma dúvida também, ou depois também, quiser também, lembrou depois, eu passo para o Eduardo, né? E aí você, sei lá, podem até abrir um caminho de um contato, de uma conversa. Então, Então, boa noite a todos. quem quiser me seguir lá, tem minha página no Instagram lá, eu acho que todo mundo provavelmente aqui deve ter. Quem tiver qualquer dúvida nessas questões aí, eu quiser trocar uma ideia mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito disponível para conversar sobre esse todo tipo de coisa. Não que eu vá responder na mesma hora, mas eu vou manter um diálogo saudável e sobre qualquer dúvida que tenha também. É só chamar lá, @agroflorestandu. A Cris tem meu Instagram, é só passar lá que... Quem quiser aí, quem tiver interesse, né, pode pedir que eu mando aí eu mando o contato do Eduardo para vocês.